Olá, uma boa noite a todos vocês para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Ribeiro. Maxilane, boa noite, seja bem-vinda. Nessa noite vamos estar falando um pouco sobre autismo, o diagnóstico, um tema de suma importância, um tema que tem desafiado hoje a ciência. Olá, boa noite, Ávila, boa noite, Ângela, boa noite, Rocilda. E um tema que tem sido pautado em muitas reuniões, muitas conversas, para que nós possamos compreender essa dinâmica do autismo. Então, nessa noite também nós temos a oportunidade de estarmos falando aqui, interagindo um pouco sobre esse tema de suma importância. E nessa noite nós vamos convidar, não vou estar sozinho falando sobre esse tema, mas temos convidadas aí, pessoas que vão estar conosco nessa noite, interagindo, trazendo aí o seu conhecimento sobre esse tema de suma importância para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Eu já vou convidá-las aqui. Vamos lá, vamos trazer nossa aqui. Ótimo. Vou pegar mais uma aqui. Para que nós possamos compreender mais e mais sobre esse assunto importante que tem aí chegado à nossa idade, a cada dia. Olá, boa noite. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se voltou aqui. Não estou vendo. Deixa eu ver se eu consigo novamente fazer o convite aqui. Olá, Patrícia. Está conseguindo entrar? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocá-la novamente. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. É a Ávila, é a Patrícia. Boa noite. Não vendo, não estou te vendo. É a Patrícia? Bom, pessoal, nós estamos aqui convidando a Patrícia nessa noite, a Ávila, para estar conosco. Eu não estou conseguindo completar aqui. Deixa eu abrir novamente aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir agora. Espero ter êxito aqui no convite, confirmando aqui. Sejam todos muito bem-vindos para esse assunto dessa noite. A tela... Aí, sim. Aí, minha amiga. Boa noite, Ávila. Boa noite, Fernando. Como estás? Boa noite, pessoal. Boa noite para todos que estão aqui conosco. Obrigada, Fernando. É um prazer, minha amiga, nós estamos juntos. Sim. Mais uma vez, né, com um tema Prazeraço, tão... prazeraço, maravilhoso estar contigo e com todas as pessoas para nós falarmos desse assunto incrível e que está crescendo muito essa coisa do autismo, está se perceber muito, né? E nós temos que entrar aí urgente para dar essa mão para as pessoas que já sabem e as que ainda não sabem e as que desconfiam, não é? Realmente. Hoje tem avançado muito essa questão, né, Ávila? Então, trazer essa percepção nessa noite é de suma importância, né, para nós compreendermos essas dinâmicas. E é muito importante também trazer pessoas que têm uma experiência próxima com isso, né, Ávila? Pessoas que estão convivendo, né? Óculos. Igual eu agora. Melhor, Fernando. O que eu estava a dizer, sabe, Fernanda, é que assim, há pessoas que já têm diagnóstico de um filho, de um parente, né, de um filho, vamos dizer. Outros desconfiam, não sabem ainda, não é? E não sabem nem o que fazer. E outros têm filhos que é chamado de rebelde, é chamado de maluquinho, é chamado de antissocial, de revoltado, e não é nada disso. De repente, está ali o autismo,
ninguém, ninguém imagina, estão preocupados com tantas coisas, e a criança está ali a sofrer, a fechar-se cada vez mais. Então, e a nossa convidada de hoje, ela é uma pessoa especial, não é? Porque ela tem um filho autista, né? Sim. E procurou e ficou a saber já um bocadinho mais tarde. Mas pronto, ela vai dizer sobre a situação, nós vamos estar aqui com a Patrícia. E eu acho que muitas pessoas se identificam, vão se identificar, né, com essas questões todas de quem já tem o diagnóstico, das pessoas que imaginam, estão ali com aquela dúvida, ainda não sabe, né? E as pessoas que têm um filho que é chamado de tudo, mais alguma coisa, até pelos pais, pelos próprios pais, por uma ignorância tipo, não ter conhecimento da causa e, e às vezes está a tentar lutar com aquela criança sem saber que é um diagnóstico do TEA, né? Porque é o transtorno espectro autista, né? O TEA. Verdade. Então, Vou ver se eu consigo ver a Patrícia aqui. Eu estou convidando ela aqui, mas vamos novamente. Deixa eu ver se eu consigo. já tem muita gente linda por aqui, tenta chamar aí a Leninha, a Rúbia, a Alex, a Rosa, minha irmã, muitas pessoas que estão aqui conosco. Quero dar boa noite para todos e dizer que é um grande prazer ter as pessoas aqui. A nossa linda Patrícia. Fernanda, eu te apresento a Patrícia. Que o Fernando ainda não Boa noite. Boa noite. A Patrícia é Seja incrível. muito bem-vinda aí. É um prazer tê-la conosco. E a Heralda Prazer é meu tem... estar participando. Demais. Olá, Patrícia. Um prazer e obrigada por ter aceitado o convite, não é, Fernando? Ela veio agregar aqui para dar mais conhecimento até para nós, né? Porque ela tem a experiência em casa e para tanta gente que precisa disso, né, Patrícia? Obrigadíssima, viu? Estou muito contente. Ela disse que estava nervosa, ansiosa, mas não é preciso. Fique Fica à vontade aqui conosco, né, Fernando? Com certeza. É uma alegria muito grande, Patrícia, ter você com a gente aí. Eu já conheço a Heralda há um tempo, nós temos feito algumas lives, ter esse privilégio, né? E conhecendo a Ávila, traz mais pessoas para nós conhecermos também, e essa vai só aumentando o conhecimento de mais pessoas que vão agregando valores, vão trazendo dinâmicas diferentes, e todos nós vamos crescendo nessa trajetória, Patrícia. Nós estamos aqui numa sala de estar, todos juntos, cada um na sua casa, e ao mesmo tempo essa coisa boa, esse calor humano, né? Maxiliane está ali, minha linda, Valdenice, ai, tantas pessoas maravilhosas, Jane Cruz, pessoas incríveis que estão aqui conosco. Patrícia deve ter convidado também as pessoas, né, Patrícia? Que você conhece? Sim. Maravilha. Olha, e a Maxilane está falando aí, o Heraldo, que ela também tem um filho autista, né? Então, tem também. Disse Mais que ela não podia perder essa live, né? Porque vai dar muito conhecimento, muitas coisas que, não é, que vai ajudar para... É um entendimento, né? Nós estamos aqui para esse entendimento em comum. E a melhor coisa é falar com quem tem um conhecimento de causa ali, que está vivendo no dia a dia, né? A Patrícia tem a vivência dessa questão, e vocês também que estão aí na live, se quiser trazer também um comentário de vocês, fiquem com liberdade, pode escrever no balãozinho aqui embaixo, mandar um direct para a gente, fique à vontade, tá? A gente compartilhando essas dinâmicas aí, desse conhecimento que é tão necessário, gente, para a nossa sociedade hoje, compreender como lidar com uma criança autista, com uma pessoa autista, e como saber, né, introduzir na sociedade essa pessoa e lidar com ela no dia a dia, falando na linguagem dela, de forma ali, entendendo as necessidades, né, Heraldo? Isso, porque a criança que tem o TEA, né, o transtorno espectro autista, porque o transtorno é um conjunto, ele não é uma síndrome,
né? Porque a síndrome é um conjunto de sintomas, portanto, o transtorno é esse conjunto de sintomas que o autista tem. E muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento e acha que a criança é nervosa, irritada, né? E tem são diagnósticos que o médico, né, vai dizer se a criança tem um autismo leve ou autismo mais grave, depende das reações, né, da criança, ou já muitas vezes um adulto em casa com autismo e as pessoas nunca detectaram isso, né? E então, quem detecta com a criança menor, aqui em Portugal fala mais pequena, eu já ia falando mais pequena, a criança menor é mais fácil, né? Mas, entre parentes, hoje em dia, as pessoas dizem, o mundo tá muito louco, a tecnologia, vamos pondo culpa no mundo louco, vamos pôr no mundo dando responsabilidade para a tecnologia, mas não é bem assim, não é? Porque nós, hoje em dia, a tecnologia, se nós colocarmos a tecnologia na mão de crianças pequeninas, né, que são os telefones, as telas de computador, ainda vai fechar mais essa criança. E nós vamos falar disso também, mas devagarinho, porque são muitas coisas. Então, o autismo tem várias características, mas vamos falar assim, né, vamos abranger o melhor possível, mas o autismo mais leve e o autismo mais grave, né? Sim. E o mais leve, a criança demonstra mais assim um toque, né? O toque tem a criança, ela se fecha, uma criança apática, a criança não tem uma interação social, não olha nos olhos, uma criança mais fechada, mas não tem, tem os seus toques e entra na vidinha dela e quer o mundinho dela sem muitas novidades, né? E vai se fechando. Claro, isso não é bom, tem as consequências, mas tem as coisas que os pais, quem está à volta, deve fazer, nós vamos falar disso. Agora, tem o autismo mais grave, né? Que tem muitos sintomas, e eu vou falar dos sintomas e as pessoas que se identificarem, né? Olha, meu filho, ele tem essas características, ele está a fazer tudo isso e eu estou preocupadíssima, o que que nós vamos fazer? Então, isso causa né? E então é assim, o que eu digo é que, já vamos falar para a Patrícia, mas o que eu digo é ah, que nós vamos falar com os pais que têm filhos já com diagnóstico, né? Aqueles que imaginam, mas ainda não sabem, e os que acham que o filho é mesmo problemático, não se socializa porque é um antissocial, porque é isso, porque é aquilo. E então, é óbvio que a criança não interage porque ela não foi estimulada a isso, né? Então, não sei se nós colocamos já a Patrícia para falar, se tem alguém querendo fazer uma pergunta, ou eu já coloco aqui sobre o autismo mais grave, que é para as pessoas se identificarem, de fazerem pergunta e nós fazemos os comentários, pode ser? Pode ser, sim, pode ser. Então, aqueles que têm aquelas sensações muito mais graves, né? E então os sintomas são falta de atenção, não é? Que eles não querem, eles não dão atenção, né? Você chama atenção e a criança está a fechar-se. Então, ela pode ter hiperatividade, impulsividade, irritabilidade, dificuldade de interação com as pessoas, com o mundo social, né? Uma obsessividade,
A agressividade que eu disse, que daí vem gritos, choros, não é? Inconsequentes ou consequentes de alguma coisa. Movimentos repetitivos, aquela coisa de bater a cabeça ou de se maltratar, de se automutilar, tem isso também, não é? Uma automutilação. Repetição de palavras, tem crianças que ficam a repetir como o papagaio, repetir o que você diz, o que as pessoas dizem, ou até movimentos, repetindo movimentos, né? Tem dificuldade, às vezes, na fala, né? Em aprendizagem, porque fecha-se, e por isso ele não aprende, não é que ele não seja inteligente, né? E isso tudo, daí a causa disso tudo, que nós vamos falar, mas daqui a pouco, então, se o Fernando quiser que a Patrícia fale sobre, ou o Fernando quer falar, primeiramente, o Fernando também queira falar alguma coisa, para depois nós fazermos as perguntas à Patrícia. Fica à vontade. Hoje, o que acontece? Esse tema é de suma importância para nós e essa compreensão deve ser bem estruturada mesmo. E nós vamos aqui passo a passo compreendendo. Eu também estou aprendendo muito com vocês aí nessa questão, pela a necessidade que temos na sociedade hoje. Eu queria até colocar essa questão com relação ao Brasil hoje. Hoje nós temos um crescimento muito intenso do diagnóstico hoje de autismo nas crianças aqui no Brasil e tem chegado muito. Eu vejo que a sociedade em si, nós como sociedade, não estamos ainda preparados com conhecimento para acolher essas crianças que estão chegando com essa questão do transtorno de espectro autista, devido a não ter conhecimento. É o que a Heralda falou no princípio aqui, a Ávila trouxe muito bem. Os pais, às vezes, por ignorância, nós, por ignorância, por falta de conhecer, não sabemos lidar com essa criança. Pelo menos no Brasil tem sido assim, muitas vezes nós vemos essa dificuldade de encontrar, até na escola em si, para essa criança ali socializar-se, do jeito dela, da forma dela. Então há ainda essa dificuldade. E o diagnóstico também, quando nós trouxemos o tema da live, né? Autismo, o diagnóstico. Com base nesse tema, eu queria fazer uma pergunta já para a Patrícia. Patrícia, no caso do seu filho, quais foram os primeiros sinais que vocês, aí, como pais, né, perceberam que essa criança tinha esse transtorno do espectro autista? Como que foi essa percepção sua, da família? Compartilhe conosco, por favor. Boa noite para todos. Assim, ele sempre foi uma criança tranquila, nunca foi aquela criança que gostava de jogar bola, de correr, de pular, de cair, de andar de bicicleta. Ele sempre foi uma criança muito quietinha, muito fechada. Ele nunca foi de fazer amiguinhos. Ele vai para a creche desde os 4 meses de vida. E ele nunca foi... Era para ele ser uma criança bem solta, né? Bem desenvolta. E ele nunca foi. Ele sempre foi um menino muito quietinho, no cantinho dele, não fazia amiguinhos. Só que, quando pequenininho, né? A gente achava que era apenas uma criança tímida. Que idade, então, Patrícia? Com que idade, mais ou menos? Que eu descobri? É que você começou a desconfiar, não é? Ou o teu esposo também? Eu comecei a desconfiar agora esse ano. Por quê? Porque começou a aparecer muitos casos, como o Fernando disse, aqui no Brasil, começou a se falar muito sobre o autismo, e eu fui pesquisar o que é o autismo. Eu não sabia o que era o autismo também. Então, eu fui pesquisar. Agora ele tem 13, não é? Hoje ele tem 13 anos. Já viu, Fernando? Quantos anos? E pesquisando, eu comecei a ver que ele tinha muita característica de autismo. Aí foi onde eu comecei a procurar ajuda devido a isso. Incrível, hein? Quantos anos, não é? A Patrícia... Então, a Patrícia tem um casamento sólido, é calma, uma família calma, então foi levando, ela é uma mãe muito atenta, muito carinhosa, que eu saiba, não é? E então, ela foi contornando, imagina um ambiente pesado, um ambiente... A criança vai ficando, e a Patrícia aguentou todos esses anos sem saber, não é, Patrícia?
sim. Quando pequenininho, ele era agitado, ele era nervoso, ele às vezes gritava e eu tentava sempre acalmar ele, sempre. O importante é ter muita paciência com a criança, né? Então, eu sempre chamava ele, ó, calma, não tem, só você que tá gritando aqui, não precisa gritar, vamos falar baixinho, e sempre procurei acalmar ele, eu acho que por isso que às vezes a gente nem percebeu antes, não sei, né? Nunca tinha ouvido falar no autismo, na verdade. E essa atenção, né, Patrícia, Ávila, essa atenção que a Patrícia deu a essa criança também, permitiu que essa criança transcorresse, né, na sua primeira infância e fosse crescendo, desenvolvendo, sem muitos atritos a princípio, né? Porque a mãe estava ali próxima, esse amor, né? Esse amor transmitido. Sem dúvida, esse amor faz uma diferença muito grande. Então, ali ela procurou contornando essa situação. O até que ela toda a diferença, não é? Justamente, sempre faz, né, na nossa vida essa questão do amor singelo, ele é percebido, o sentimento mesmo de amor, a criança se conecta a isso. Nós aprendemos, né, da questão aí da primeira infância, que a criança do 0 aos 7 anos é a fase de molde, é onde a criança não tem muito a questão do raciocínio, mas sim do emocional. Então, ela capta a emoção que está próxima a ela. Então, essa mãe demonstrando amor por essa criança, a criança captou. E ela conseguiu se desenvolver dentro dessa dinâmica amorosa. Agora chega de 13 anos que vem essa percepção da Patrícia, né? Dessa questão de diagnosticar diante dos médicos aí, essa questão de procurar estudar, conhecer o que seria, para agora associar o comportamento dos filhos, né? Como foi a decisão da Patrícia de procura? Qual foi a primeira decisão sua? O gatilho, né? Como é que partiu, Patrícia? Então, aí pesquisando muito, né? Que hoje o Google ajuda muito a gente, né? A internet Dr. hoje. Google. Dr. Google. Muito conhecimento hoje a internet, né? Para quem usa para o bem, ela é muito benéfica, né? Ela traz muita informação. E eu comecei a pesquisar o que poderia ser feito para eu poder ajudá-lo melhor, né? Porque você imagina, na hora que ele for hoje ele está na adolescência, a hora que ele for um adulto, dessa forma, fechadinho, só querer ficar dentro do quarto. Nós falamos, né, Patrícia? Isso. Aí eu peguei, pesquisando, eu vi que quem tratava o autismo seria psiquiatra ou neuropediatra. Aí, através de uma pessoa conhecida, ela é até a secretária da psiquiatra, ela falou, olha, a agenda dela está cheia, mas se você quiser, eu vou ver com ela se a gente consegue um encaixe para você levar o Jean. Aí foi aonde eu levei primeiro na psiquiatra. Aí eu levei ele, foi ela que diagnosticou ele para mim. Olha só. Então, houve essa percepção ainda na adolescência, né, do acompanhamento com essa criança. Agora já está começando o acompanhamento com ele, o que vai facilitar, né, Ávila, essa questão da criança também começar a ser compreendida com um olhar dos pais agora, né, um olhar mais atento a essa criança, tendo uma percepção maior. Então, isso vai ajudando nessa dinâmica. Mas a Patrícia é perspicaz, e graças a Deus ela é muito perspicaz, e ela vai continuar a contar o que aconteceu, não é? Porque não foi, ela foi para abrir horizontes, não é? Mas não era a melhor opção, não é? Na verdade, porque filho é o nosso tesouro, não é? E não podemos, aí então continuei, chamei a Patrícia a dizer o que passou a seguir, logo a seguir. Aí na primeira consulta, ela me disse que não costumava dar diagnóstico, né? Que ela precisava avaliá-lo melhor, porque primeiro ela chamou ele e conversou com ele sozinho. Depois ela me chamou e conversou comigo e ele junto. Aí ela pegou e me perguntou o que tinha me levado a procurar uma psiquiatra, porque ele não tem sintoma nenhum de depressão, ele não aparentava ser ansioso, não ter ansiedade.
Então, o porquê que eu levei ele numa psiquiatra? Por que que eu procurei ela? Aí eu falei Olha para que ela que maravilha, Patrícia. Desculpe só, Patrícia, que a Ângela está aqui, entrou de sola, está se identificando com a Patrícia por causa dos filhos. E é isso aí, vamos embora. Continua, Patrícia. Sorry, mas é só para ver que as pessoas estão tranquilo. interagindo, Está interagindo. estão ali de anteninha ligada, isso é fantástico. Está, Patrícia. Aí eu falei para ela que o que me levou a procurá-la foi que eu comecei a pesquisar sobre o autismo e eu tinha uma desconfiança que ele fosse autista. Aí ela olhou para mim e falou assim: nossa, mas isso está partindo de você, mãe, que geralmente a família não aceita, a família recusa o diagnóstico, né? Aí ela pegou e falou assim que isso tinha sido muito bom e que, já que a resposta tinha partido de mim, que sim, ele é autista. Só que ela entrou com medicação, né? Ela passou uma medicação para ele tomar, aí começamos com a medicação, Aí que mora o perigo. aí ficamos 30 dias tomando a medicação e voltamos para uma nova consulta. Aí chegou na consulta, ele falou para ela que ele não tinha sentido nada de diferente, que continuava do mesmo jeito, e ela foi e aumentou a dosagem do remédio. Aí eu perguntei para ela por que de aumentar. Aí ela falou que esse remedinho ia ajudar ele na socialização, porque o problema dele é a socialização, né? Ele não gosta de ter muito contato, ele não te olha nos olhos, ele é o grau mais leve que fica muito fechadinho ali no cantinho dele, né? E aí eu falei, bom, se o remédio vai ajudar, eu procurei ajuda, vamos continuar com o tratamento, né? E aí ela me pediu para retornar com 60 dias. Aí eu retornei com 60 dias. Ele falou que estava do mesmo jeito, que ele não tinha melhorado nada, porque ele não sentia nada tomando remédio. Ela foi e aumentou mais ainda a dosagem. Aí me acendeu um botão de alerta. E eu tenho uma tia, a Heralda conhece, a tiazinha, né, lá de Mandiocara, e ela trabalha no postinho de saúde. Aí, conversando com ela, ela falou para mim, ela falou assim, filho, esse remédio, a gente que trabalha aqui no posto de saúde, atende crianças com autismo, eu nunca vi criança nenhum paciente tomar esse tipo de medicação para autismo. Essa medicação é para outras coisas. Começam a ter outros problemas, não é, Patrícia? Isso. Já vai desencadeando ali coisas que podem ser muito graves para uma criança. E aí eu falei para ela, eu tô ficando preocupada porque ela tá só aumentando a dose e a gente não tá vendo diferença nenhuma, né? Aí eu peguei e pedi ajuda dela para conseguir para mim um neuropediatra, porque aí isso eu levei ele o mês passado, porque daí agora, final de ano, as agendas todas cheias, não estava conseguindo ter neuro, e aí a minha tia me ajudou a marcar consulta com o neuro, e eu levei ele no neuropediatra, e o neuro falou para mim que o caso dele não seria tomar medicação, ele não precisava. Já viu? Não. Aí ele perguntou, e por que você tá fazendo tratamento com a psiquiatra e você me procurou? Daí eu falei, por quê? Eu queria ter uma segunda opinião, porque a gente não pode estacionar, né? Eu falei, eu achei que ela tá só aumentando a dose e a gente não tá vendo diferença nenhuma no tratamento. Aí ele pegou e falou, olha, eu não vou suspender porque não fui eu que passei a medicação. Mas eu acredito que o caso dele não seja caso para medicamento. Aí pediu para eu procurar uma psicóloga. Só para fazer terapia, que ele falou assim, porque ia ajudar ele seria terapia. Só que, então, eu tenho uma terapeuta, né? Eita, que chique. Foi aonde eu procurei a Heralda, né? E a gente conversou, e aí agora ela me convidou para estar aqui relatando um pouquinho aí da minha experiência com vocês. Que ótimo, né? Eu tive essa situação nele, Ávila, essa busca de uma mãe que vai buscar ajuda com o filho, que é a atitude correta a se fazer, é você procurar
realmente o especialista ali autorizado para fazer esse diagnóstico, para acompanhar. E você tem aí essas duas especialidades, né? O psiquiatra, tem o neuropediatra, que vai poder ajudar nessa dinâmica. Mas, por outro lado, também a mãe ter essa percepção de falar, peraí, deixa eu analisar o que estão fazendo, o que estão receitando. Esse medicamento é para o meu filho começar a tomar, mas qual que é a consequência dele? Onde que esse medicamento vai atuar? Agora volta para a segunda consulta e aumenta a dose do medicamento. Aumentando 3 vezes, né, Patrícia? 3 vezes ela aumentou a dose. Imagina onde é que ia chegar, que grau, né? Qual é a solução para isso, né? Porque o médico não deu um parecer, não, vou aumentar aqui, mas a consequência vai ser essa e essa. Ele vai melhorar nisso, nisso e nisso. Só que a percepção que a mãe mesmo estava tendo não era essa questão. O médico estava dando medicamento, mas não estava tendo nenhuma reação, pelo contrário, estava só aumentando o medicamento. E se essa mãe não questiona? Não. Se essa mãe só ouve, vai dopando a criança com esse medicamento. Dopando a criança cada vez mais ela ia se fechar, sendo que o autista, ele tem uma exacerbação, ele tem um estresse exacerbado. O autista, ele tem um medo exacerbado, que isso já é diagnosticado, é um sintoma. Já uma característica. Faz parte da característica, é um sintoma de medo exacerbado, de timidez e de ansiedade exacerbada. E tanto que, por isso, o neuro sugeriu, né, a terapia. Por quê? Porque na terapia nós vamos conscientizar os pais, os irmãos, os primos, toda a família. Por que a terapia tem que estar na escola? Porque a criança, os pais, a família, os amiguinhos, eles têm que saber que aquela criança precisa de mais atenção, de mais carinho, de mais afeto, de mais, puxar mais por a criança. A criança está a fechar-se, nós temos que abri-la, nós temos que abrir o horizonte, olhar nos olhos, falar com a criança, mostrar que aquilo é um terreno tranquilo, porque a criança tem medo de tudo, ela está insegura, e ela precisa dessa segurança. Foi o que a Patrícia fez, que a Patrícia tem mais coisas lindas ainda para contar. Essa dinâmica é muito interessante. Aqui, a amamentação, Tatiane, né? Tatiane Ávila. Aqui, ó. Tatiane Ávila, ela cuida das crianças. Eu acho que você conhece essa pessoa, e eu acho que você conhece essa pessoa. Eu acho que Patrícia também conhece. O que a Patrícia tem para dizer aí? Conhece, Patrícia? Mãe abençoada muito, por você. Muito. Deus continue abençoando a sua missão, amiga. Olha que maravilha. Essa é uma amiga maravilhosa. Que bênção, graças a Deus, que coisa boa. E detalhe, pessoal, esse cerco, né, de pessoas para ajudar também nessa dinâmica, isso é de suma importância. Sim. Falando aí de amigas, ter pessoas próximas ali com quem que essa mãe possa contar, essa família possa contar, para ajudar essa criança que agora precisa de uma atenção também da família, da sociedade. E essa questão hoje, que até a própria psiquiatra falou com a Patrícia, quando ela procurou e ela relatou aqui, a psiquiatra falou assim, olha, parabéns por você estar procurando, porque geralmente a família não quer aceitar o diagnóstico, não aceita a questão do autismo. E já me puxa uma outra pergunta aqui, Patrícia. Como foi para a família, eu falei do seu esposo também, quando recebeu esse diagnóstico, como foi a percepção dele, de vocês aí como família? Como que foi para a família receber esse diagnóstico? Então, por mais que eu tinha quase certeza, né? Eu já vinha pesquisando, já na hora, você não quer que aquilo seja verdade, né? Vamos dizer a verdade, que ninguém quer. Todo mundo quer aquele filho espoleta que corre, que pula, que brinca, que cai, que se machuca, que teve a infância que a gente teve, né, na verdade. Né? Isso. E aí, né, a ficha caiu e falou, não, agora a gente precisa focar e precisa ajudar ele. Aí meu esposo ainda pegou e falou assim, agora, mais do que nunca, ele vai precisar da gente. Então,
a gente está Parabéns. abraçado nessa causa, a Que gente se lindo. ajuda bastante, a gente conversa bastante, tudo que eu pesquiso, eu converso com ele. Parabéns. Antes, até, Parabéns. às vezes ele não Parabéns. queria sair de Esposo casa, também. a gente trabalha o nosso serviço é muito preso, a gente mora em sítio e a gente trabalha com frango. Então, a gente fica aqui 40, 50 dias sem poder sair de casa, sem ter um final de semana, sem ter um dia de lazer. E só que tem os dias de folga quando o frango vai para o abate, né? E nesses dias aí que a gente pode sair numa lanchonete, num parquinho, enfim, visitar um parente, um amigo, ele nunca quer ir. Aí, geralmente, antes, né, da gente saber, a gente sempre, vamos, porque você é chato, você tem que ir, querendo ou não, a gente dava aquela pressãozinha, né? Hoje não, hoje a gente já vê ele com outros olhos, a gente Que lindo. já Que lindo. conversa de uma forma diferente, a gente tenta uma forma de convencer ele que ele precisa sair, que a companhia dele é importante pra gente, que se a Isso, gente sair justamente. sozinho e ele ficar, a gente vai sair triste, a gente não vai estar lá Ah, completo, ele que vai fazer bom. falta, entendeu? Então é isso que a gente tenta mostrar para ele Faz a nesse diferença, não é? ponto, faz a Faz a diferença, diferença. faz a diferença. A percepção E graças a Deus, tipo assim, ele está tendo aceitação, as pessoas estão entendendo, né? Que Se lindo. vem alguma visita em casa, né? Ele gosta de ficar ali no cantinho dele, no quartinho dele. Aí, a gente sempre comenta, né? Não escondemos de ninguém que ele é autista. Isso. E a pessoa entende, né? A pessoa entende, não, deixa ele lá quietinho. Tem amigos que vêm, aí vai lá no quarto dele, entra lá, conversa com ele, Isso. né? Aí ele dá uma conversadinha assim. Fantástico. Dessa forma, a gente está tentando ajudar ele. Que ótimo. O Maravilhoso. respeito, né, Ávila, Patrícia, eu acho que o respeito é muito importante. Você respeitar o mundo daquela criança, como que ela está se desenvolvendo. Porque muitas das vezes eu acho que essa percepção de querer trazer a força, não, não, vem cá, chegou visita, vem para cá, não, você tem que sair desse quarto. Não, gente, aí a criança tende a se fechar cada vez mais. Porque, igual a Ávila falou, a criança tem medo de tudo, né? Nessa questão do espectro autista, aquele medo de ser invadido, né? Na sua privacidade, no seu mundo. Que é um mundo Segurança. justamente aquele mundo que ela cria, né? Agora, pensando nisso, Ávila, eu queria te fazer uma pergunta também. Aqui no Brasil, a gente vê que ainda há uma dificuldade da sociedade interagir com tudo isso. Qual que é a percepção que você tem aí de Portugal? Como que é essa dinâmica aí? Você vê que a sociedade está preparada para receber essa questão do espectro autista? Tem um desenvolvimento? Como que é isso para vocês aí em Portugal? É assim, porque a terapia ela é muito abrangente, não é? Nós terapeutas podemos entrar em áreas assim incríveis. E hoje mesmo eu fui ao supermercado e passei ali por um local que trata de pessoas, tanto adultos, crianças, filhos, pais, que têm muitos problemas. E eu até pensei, eu quero fazer uma visita, e você sabe que em Portugal nós encontramos um bocadinho mais de dificuldade na parte da terapia, Sim. ainda, né? No Brasil, as pessoas são mais abertas à terapia. Eu me sinto super portuguesa, amo Portugal, amo os portugueses e os brasileiros também, e sou muito integrada cá, não é? Mas eu tenho percebido que há muita, muita, muita carência de terapia, tanto nas escolas como nas igrejas, que são os locais que as pessoas vão, né? As comunidades, as pessoas estão ali mais a buscar entendimento, a buscar religiosidade, a buscar apoio. E eu sinto que tem muita carência e eu quero muito que minhas colegas terapeutas
de Portugal, que possam estar aqui me ouvir. Eu quero criar mesmo essa mais envolvência da terapia nesses locais, porque atendendo, por exemplo, especificamente o autismo, o abuso sexual, várias coisas que trazem consequências terríveis, não é? E quanto mais cedo procurarmos ajudar, melhor. Patrícia teve agora, né, essa percepção sozinha. Então foi uma escadinha, não é, Patrícia? Ela, mas amorosa, amorosa, mãe amorosa, família amorosa, e então foi dando esse suporte ao filho até os 13 anos, né? Já viu? Então, eu sinto que cá tem muita carência em várias áreas, e no autismo também não é diferente. E nós precisamos agarrar o touro pelo chifre, e ir logo atrás das situações, porque elas são graves, são muito graves. Precisamos ajudar. Por quê, Fernando? Porque eu penso assim, Patrícia está aqui, e, né, e muitas pessoas que estão aqui com essas perguntas todas, querendo saber, que estão abrindo a mente para isso. A terapia não é psicotrópica, né? Não tem medicamentos, ela Isso, muito importante terapias fazer breves, isso. terapia que pode ajudar muito o quê? Não só a criança, mas o que envolve a criança, a família. Então, a terapia é incrível. Eu estou puxando a brasa para minha sardinha, mas é por amor, é por bem. Patrícia, eu tenho falado com ela agora sobre isso. Ela pode dizer o que se está a fazer bem, né? Então, para as outras mães, pais, para toda a família que tem esse diagnóstico ou que desconfia, né? Ou que nem passava pela cabeça, ela pode continuar a dizer o que está a ser a terapia para ela, para o próprio pai, para a aceitação de ter um autista em casa, com todo amor, com todo carinho. Patrícia pode falar mais coisas para depois a gente alavancar mais aí com as pessoas também. Então, e eu tive uma barreira a mais, né, até chegar a esses 13 anos, porque eu tenho 2 meninos, né, e o mais velho, ele sempre, mãe, você passa demais a mão na cabeça desse moleque, porque esse moleque é mimado, você e o pai gostam mais dele, e eu sempre falo, filho, não, as coisas não são assim, a mãe tá ajudando o filho que mais precisa, a mãe tá vendo que você já é mais independente, você sai, você brinca, e o Jean não, então a gente tem que ajudar ele, a mãe tá vendo que ele precisa de uma atenção diferente do que a mãe dá para você, mas isso não significa que a mãe goste mais dele do que de você. E sempre fui levando, e ele sempre, né, lutando que era o filho preferido. E hoje, daí depois do diagnóstico, eu falei para ele, tá vendo como que a mãe sempre tratou ele um pouquinho diferente, porque ele precisava de mais atenção que você? E até a relação deles mudou bastante Olha só. depois do diagnóstico. Incrível, não é, Fernando? Começou a ajudar. Aproximaram mais, né? Patrícia? Sim, muito mais. E dá para ver que ele tem bastante confiança, meu irmão. Coisa Ele tem bastante incrível, confiança. não é? Quem se Sim. identifica aí, gente, faz perguntas, faz comentário, quem se identifica aí com a Patrícia, com as situações. A Cleusa está perguntando, é você, Heralda? A Cleusa Borges. Está perguntando se é você, Heralda? Sim, Heralda Ávila. Sim, sou eu, sim, senhora. Formada terapeuta, sim, senhora. Um beijinho, Cleusa. Que bom que você está aqui conosco. Se a Patrícia quiser continuar, Patrícia, ver os benefícios da terapia na sua vida, porque Patrícia também teve uma terapeuta para poder pôr as ideias, né, Patrícia? Orientar as ideias. Sim, já precisei e foi excelente, né? E eu achei muito interessante essa parte da Heralda, vamos dizer, começar a trabalhar a parte do autismo com a família, né? Porque, assim, a gente também precisa de
auxílio, né, de, às vezes, pequenos detalhes que passam despercebidos. A Heralda até me pediu para fazer uma, vamos dizer, uma dinâmica, né, assim, com ele. Chegar, porque ele não olha nos olhos, né? E ela pegou e pediu para mim, falou assim, chega nele, conversa, pede para ele olhar nos seus olhos e perguntar que cor que é os olhos da mãe, é verde claro, é verde escuro, porque todo mundo que me conhece sabe que eu tenho os olhos verdes, né? E você falar do é o olho dele também, né? Para fixar o olhar, olhar com o olhar. Aí eu peguei e falei, nossa, mas eu chegar nele e perguntar que cor que é meu olho é a coisa mais óbvia do mundo, né? Para todo mundo a Heralda, que faz anos que eu não a vejo, né? Desde que ela foi embora, eu acho, para Portugal, eu acredito que a gente não se encontrou mais. E ela lembrava que eu tinha os olhos verdes, que ela pediu para eu perguntar para ele se era verde claro ou verde escuro, perguntar a cor dos olhos do pai e tal. E aí eu falei, mas como que eu vou chegar nele e fazer essa pergunta? Ele não vai nem olhar na minha cara e vai dizer que a mãe, seu olho é verde, né? Oh. E aí eu cheguei nele e mudei, né? Dei uma mudada na pergunta. Falei assim, filho, olha aqui pra mãe ver que cor certinho que é seu olho. Eu quero ver um negocinho no seu olho. Aí ele me olhou nos olhos, aí eu peguei e falei pra ele, falei assim, nossa, seu olho tem uma cor tão linda, né? Um marrom bem clarinho, quase puxado pra cor de mel. Daí ele olhou pra mim e falou assim, nossa, e agora que eu tô vendo que seu olho é verde? Aí eu peguei e falei, paralisei, assim, né, por um instante, e falei, como assim? Ele não sabia que meu olho é verde, né? 13 anos convivendo comigo, e ele não sabia. Isso pra mim, sabe, tipo assim, depois foi sei lá, uma descoberta, depois eu fiquei meditando até sobre isso o resto do dia, porque eu falei, gente, como que uma coisa tão simples passa despercebido no dia a dia da gente? Então, como que é muito importante os pais também ter ajuda, também ter suporte, também estar preparado para lidar com essa criança, né? Isso é muito importante. Olha só que informação preciosa, gente. Essa percepção, gente, da terapia é justamente esse olhar abrangente que a Ávila está trazendo, que a Patrícia está trazendo. A Ávila está acompanhando a Patrícia de perto. Para você que chegou na live aqui agora, estamos falando sobre o autismo, sobre diagnóstico, como abordar esse tema na família, como recepcionar essa criança, despertá-la para a vida, sem invadir a privacidade dessa criança, sem quebrar barreiras ali, que a criança impõe essa barreira por questão de insegurança, respeitar esses limites e o acompanhamento terapêutico, pessoal. A Ávila está acompanhando de perto, não só a criança, mas o sistema familiar. Eu costumo dizer, e não só eu, mas meus professores trazem essa dinâmica e essa percepção, eu concordo plenamente, que a criança, quando traz uma questão de enfermidade, qualquer distúrbio, seja neurológico, físico, qualquer comportamento diferente, a criança deve ser olhada no ambiente de família. Não só a criança, mas olhar um todo, o sistema familiar. Esse cuidado, gente. Por isso a importância da terapia. Ela não vai receitar fármacos, medicamentos comprados em farmácia, não. Ali vão ser dinâmicas que vão ser feitas, um olhar mais abrangente por todo, porque a mãe que está ali naquela dinâmica do dia a dia tem percepções que ela não vai conseguir absorver, porque ela está envolvida com a questão emocionalmente, as rotinas do dia a dia, os compromissos. Vem uma terapeuta de fora, um terapeuta de fora, e começa a ter um olhar mais distante e criar ali possibilidades. Faz isso, igual a Ávila direcionou para ela. Pede ele para falar qual que é a cor dos seus olhos. Ela ali, como mãe, teve uma percepção, falou, vou fazer algo diferente. Trouxe uma proximidade, mas foi despertada pela questão que a Ávila trouxe para ela. E isso pôde fazer o quê? Trazer mais proximidade para essa mãe com essa criança automaticamente vai se sentindo mais valorizada, mais amada, mais vista. Então ela começa a ter essa percepção de que essa mãe eu posso confiar nela. Está desconfiada de tudo no mundo, mas tem alguém que está próximo de mim que agora eu posso começar a me abrir. E que isso vai ser aos poucos, né, Ávila? Não adianta também querer ser da noite para o dia, porque é um processo. É um processo diário. Mas a necessidade dessa terapeuta estar ali próximo, uma pessoa que vê de fora,
que consegue ter um olhar para essa família num todo e vai poder ajudar nessa dinâmica. Então, por isso, a importância da terapia e o que a Patrícia está trazendo para a gente aí. É uma experiência de quem está vivendo. Não é algo de teoria, aprendeu. Não, está vivendo o dia a dia dela lá, está tendo E a a convivência. Patrícia ainda descobriu mais coisas, sabe, Fernando? Tipo, eu estou sempre a cortar, e desculpe. Fique à É assim, vontade, deixa que eu Fernando. falo o resto da noite. Você sabe como é que eu sou, né? Não, Então, mas é bom eu e o cortar mesmo. Fernando, eu e o Fernando, por isso que a gente se dá bem, a gente é do Piuiu, fala que em Portugal é do Piuiu. É assim uma coisa, mas a gente se respeita na mesma. Olha, a Patrícia, ela descobriu mais coisas, e tem o agravante do psiquiatra. Claro que o psiquiatra é necessário para. Eu tenho amigo psiquiatra, e respeito, ele me respeita, é incrível, mas, gente, passar medicação e aumentando a medicação, não quer lá saber se está tendo consequências, se aquilo está dopar a criança, se a criança ou o adulto, seja lá o quê, e cada vez aumenta a dose. Que coisa mais inconsequente, que coisa mais triste, é o filho dos outros, não é? Não é assim, gente. Então, nós temos que cortar isso com o quê? Com amor. Cortar isso com carinho, com mais atenção. Por quê? Também, uma coisa muito grave que está a passar-se, e Patrícia já sabe, eu abordei isso com ela, e ela disse que isso despertou a pensar no que eu disse pronta na nossa conversa, e ela falou assim: Nossa, Ávila, é mesmo isso? Eu tive a pensar, eu falei, Patrícia. A Patrícia disse-me: Olha, compramos uma bicicleta. Eu falei: Fantástico, vai andar de bicicleta, vai para a rua, para o outside, lá para fora de casa, brincar, sorrir, fazer um piquenique, buscar coisas fora, né? Envolvimento, interação, interagir quanto mais vezes, todos os dias, tentar olhar no olho, tentar, né? E outra coisa, por quê? Fugir das telas do computador. O brilho do computador, do telefone, um dia inteiro, quantas horas, isso traz prazeres que é cientificamente provado, tudo, que traz prazeres como o da cocaína, como das drogas. Então, e nós estamos a alimentar os filhos, né? Muitas pessoas vão a um restaurante, vão aqui, vão ali, como eu já presenciei muito, e toda a gente já presenciou, tá ali, dá o telefone para a criança pequenina, por quê? Quer estar em paz, e a criança está lá nas telas. E a Patrícia observou isso. Fala, Patrícia. Continua. Eu percebi que depois, ele até 10 anos, ele não tinha celular, ele tinha videogame, mas a gente até brincava muito junto no PlayStation que ele tinha e tal. E depois ele pediu um Xbox de presente e a gente acabou dando. E aí e depois a avó deu o celular de presente para ele. E eu percebi que quanto mais acesso às telas, mais ele foi se fechando depois desses 10 anos aí. Aí ele quer viver mais naquele mundinho de telas. Se deixar é o dia inteiro dentro do quarto. Patrícia, você até disse, né? Olha, eu passei a pensar que, depois que você me falou isso, passei a pensar que antes das telas, né, o comportamento não era tão difícil como depois das telas. Só piorou. Porque antes, como ele não tinha, então se chegasse uma criança, um priminho ou alguém assim, ele saía para pelo menos correr um pouquinho, sabe? Pouco, mas pelo menos saía. E agora não, agora ele só quer ficar focado nas telas dele. E Pessoal, aí foi aonde cada vez mais só me levou a interromper vocês procurar aí. ajuda. É que passou um amigo meu
aqui agora, falou que está passando só para deixar um alô aqui, é o Valtair Moraes, um abração para você, meu amigo, Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Amém. Pode continuar, desculpa, Cris. Tá correto. E eu acho que quanto mais cedo a gente dá telas, né, para as crianças, eu acho que pior. E agora tá vindo mais um aqui, né? Tem mais um menininho no forninho. E a gente já decidiu, tanto eu quanto meu marido, que a gente vai tardar o máximo possível o acesso a telas. Porque a gente hoje, igual a Heralda falou, a gente vai num restaurante, a gente vai numa lanchonete, a gente vai num parque. Os pais parece que querem ficar livres dos filhos, né? Dar um celular na mão para eles ficarem ali quietinhos no cantinho para não ter que estar correndo atrás, né? Eu não, eu já prefiro correr atrás. Parabéns, parabéns. Isso é uma aceleração mental, porque neurologicamente é comprovado que o que acontece quando nós visualizamos algo dentro do cérebro, nosso cérebro não sabe o que é realidade, o que é fantasia, começou a absorver pela visão ali, aquele movimento no celular, seja bonequinhos correndo, seja de guerra, seja qualquer coisa na tela de celular, de televisão, a mente também vai acompanhando aqueles movimentos. Só que o corpo está parado e está acelerando a questão mental. Então, aquele movimento frenético de telas, como a Ávila trouxe aí, ou esses joguinhos de videogame, de tiro, aquela coisa toda passando, bonequinho para lá, para cá, a criança está acompanhando com o olho e está acelerando internamente. Só que o corpo físico não está acompanhando porque ela está parada. Mas internamente está aquela agitação. Aí começa o quê? A estimular demais a questão cerebral. Depois, qualquer coisa que se dá à criança, ela não consegue ficar atenta. Por quê? Ela está acostumada com coisa muito rápida. Se der ela um livro para ler, ela não vai ter paciência para aquilo. Se pede para fazer uma coisinha básica, a mente dela já está acelerada. Então, ela não consegue mais voltar àquela questão, a menos que tenha todo um acompanhamento. Então, o que a Patrícia está falando, pessoal, é muito interessante. Se puder evitar dar celulares para a criança, a gente evite. Traga ela para as coisas naturais de antigamente, né, Ávila? No nosso tempo, da Patrícia aí, jogar bola, brincar na rua, correr, pique-esconde, alguma coisa, já pegar a criança desde os bebezinhos ali, já começar a colocar, brincar na terra, pegar em lama, sujar o rosto todo, com o rosto tudo sujo, correndo. Gente, é a coisa mais natural. Hoje não pode pegar, não pode colocar na terra, porque se pisar na terra pega vermes, germes. Ah, não pode ficar sem uma roupinha aqui, porque senão vai pegar friagem e vai embalando a criança e tirando ela do natural, gente. Isso vai trazer consequências. Não queremos aqui dizer que todas as consequências de enfermidade hoje é por causa disso. Mas boa parte do que nós estamos vendo é porque nós mudamos o natural da vida. A tecnologia veio avassaladora aí, tirou a naturalidade, a conversa em família, sentar ali com os pais, estar na mesa com os pais, num jantar, num almoço, bater papo, não está cada um com a tela de celular, e se vacilar, e nem se encontra dentro de casa. Verdade. Isso vai trazer consequências seríssimas, gente. Infelizmente, não tem como. Vai acontecer isso. Eu adorava brincar na chuva, nas cachoeiras, na chuva, nas enxurradas. A gente brincava nas enxurradas, na beira do meio-fio, tá vendo? Fazia enxurrada, fazia buracos, e eu adorava brincar nisso. Uma banho de chuva na calha da varanda, essas coisas todas incríveis. Não é, Patrícia? Naquela cidade da gente lá, linda, maravilhosa, e a gente brincava tanto. Deixa as crianças sentirem isso, né? Tomar um banho de chuva, fazer coisas incríveis. Natureza. Olha aqui que a nossa professora está falando aí, ó, Magali está aí na live. Ó. Boa noite, Magali. Magali. Vou deixar muito apertado para você. Beijo, Magali. Linda, tô com a saudade dela. Ela tá muito ocupada, não liga mais pra gente. Tô mandando um recado, olha só, mandando um recado. Discretamente. Beijinho. Um abraço, Magali. E ela tá de férias agora, né? Bom descanso para você, para o Vinícius. Nossa mentora maravilhosa, minha mentora. Tua Deus abençoe você, aproveita bastante aí as férias aí, mesmo de férias, ela tá com a gente nas lives aí, pessoal, dando esse apoio, é uma coisa maravilhosa. Vou acompanhar as fotografias dela, né? Dando um gosto nas fotografias, um like, ele fala no Brasil, sempre.
Maravilhosa. Love Mas é muito you. interessante falar sobre isso aí, sobre essa vida natural. Quanto mais nós saímos do que é natural, gente, da questão da natureza, mais problemas nós temos. Começa a entrar essas telas, alimentos enlatados, a distanciamento das pessoas, começamos a nos fechar. E detalhe, é interessante quando nós falamos do espectro autista, nós falamos da criança que está ali fechada no seu mundinho. Se nós formos olhar de uma forma abrangente, até ouvi um professor falando sobre isso, falou, gente, nós vamos olhar, boa parte de nós, como sociedade hoje, temos um nível, sim, de autismo. Por quê? A gente não quer mais socializar. O distanciamento social gera isso, gera um Então, a gente autismo está toda a gente. longe, né, Ávila? Não quer mais estar próximo, não quer mais se envolver com as pessoas, não quer ter muita amizade. Então, a gente vai distanciando, gente. Cada um em um nível diferente, mas acaba que todos nós temos um nível de autismo em determinados níveis, né? Fernando abordou bem isso daí, Fernando, é verdade. E acabamos nos fechando para o mundo, para a vida. Antigamente não se tinha tanta questão de depressão, mas os vizinhos sentavam no passeio ali, conversavam um com o outro, batia papo, à noite juntava, fazia uma fogueira, ia tocar um violão. A depressão quase nem existia no tempo antigo. Hoje Eu se vê mais percebo, depressão. Fernando, se eu passo mais tempo no telefone, eu fico mais ansiosa, eu fico com fadiga, eu sinto isso. E já teve altura que eu joguei o telefone assim, pensei, meu Deus, vou logo fazer uma meditação, porque eu fico mais, dá um excesso de ansiedade e de fadiga, tem logo que acalmar, porque isso, mas às vezes por estar a estudar, ou isso bastante com o telefone ao pé, e isso não é bom, não é bom. Nós temos que nos vigiar também, não é? Verdade. E para o autista, então, é muito mal mesmo. Se é mal para as pessoas que não têm o diagnóstico de autista, imagine. Então, o autista tem mesmo que ter o amor, o carinho, a atenção e cada vez mais de todas as pessoas que estão à volta, elas têm que ser conscientizadas, como a Patrícia disse, eu tô a falar para todas as pessoas, né, Patrícia? Não escondo de ninguém. Por quê? Isso aqui é bonito, não é uma coisa que não é uma coisa que transmissível, não é nada. Então tem mesmo é que falar. O autista ele quer segurança. Se ele está com um amigo, sente seguro com o amigo, ele vai abrir a concha dele, ele vai sair da concha, ele vai ficar contente, porque ele quer segurança. Ele não gosta do desconhecido. Está mais que provado, ele não gosta, ele gosta de se sentir seguro. Então, se o amigo, se a família mostra que ele está seguro, que ele está num ambiente seguro, que as pessoas estão dando valor para ele, estão tendo paciência, ele vai se sentir seguro, ele vai ser uma pessoa mais sociável, porque o da Patrícia já tem 13 anos, já é um adolescente, então ele já está a sair, né? Um jovem adolescente, está indo para ser jovem, para ser, como fala? Ai, fugiu agora? Já está um adolescente mesmo, né? Quase um pós-adolescente. Isso. E eu tive a falar isso com a Patrícia. Imagine que não tem mesmo o que esconder, porque vai vir as amiguinhas, mais para frente ele vai poder olhar mais nos olhos das pessoas, confiar mais. Se ele sabe que está a pisar num terreno seguro, ele vai se abrir, ele vai se sentir bem. E tendo esse apoio dos amigos, dos colegas de escola, tudo isso vai ficar fantástico. Então, as pessoas têm que saber disso, não é? Então, claro, cada um na sua fase de idade, mas os pais, a família toda e os amigos têm que estar conscientes de que o autista nada mais do que precisa de amor, atenção, carinho, muita dedicação de quem está à sua volta. É isso.
Não E é é de interessante. medicação e dopar-se, dopar-se, dopar-se de. Então, uma terapeuta, um terapeuta, um psicólogo, uma pessoa que possa estar junto, ajudando os pais, ajudando a família, ajudando a criança, ou o adolescente, ou o jovem, ou o adulto que tem o autismo, atenção, tudo vai ficar muito melhor. Tem Né? todo esse acolhimento, né, essa percepção de acolhimento, isso é muito importante. E eu perguntei antes para a Patrícia como que foi, né, o diagnóstico aí para a família, como foi receber isso. E ela falou que ninguém espera, né, vir um diagnóstico desse, e ninguém quer que ele venha. Então há um certo susto quando isso acontece. E geralmente uma pergunta que eu vou te trazer agora, Patrícia, os pais, geralmente eles fazem planos, né? Na mente ali, enquanto está a gestação acontecendo, não, meu filho vai vir, vai ser um menino ou vai ser uma menina, já pensa lá no futuro, nossa, vai ser isso, vai ser aquilo, e os pais criam, né, na imaginação muita coisa para o filho, para a filha. E quando vem um diagnóstico assim de um quadro diferente do esperado, como que é isso? Houve mudança nessa percepção de planos para frente para essa criança? Como que foi você com seu esposo conversar sobre essa questão de mudar? Agora, olha, agora nós vamos mudar, porque vai requerer mais atenção para ele nesse momento. Como que foi essa conversa? Vocês tiveram mudanças de planos para essa criança ou não se criou esses planos? Como que foi isso para vocês dois? Não, a gente está agindo normalmente, porque eu acho que, tipo assim, isso não é uma doença, né? Então, isso a gente não precisa tratar como ele é doente, ele precisa, né, de uma atenção especial, não. É tipo assim, ele precisa que a gente o ajude a encontrar o caminho que ele quer seguir, né? Porque ele vai trilhar o caminho dele, né? Mas a gente trata ele como uma pessoa normal, a gente não mudou em nada o tratamento, a gente só procura, tipo assim, ter um acolhimento diferente, né? Não forçá-lo a fazer determinadas coisas que não quer, porque daí é onde às vezes a gente percebe que ele quer ficar irritado, então a gente tenta respeitar os momentos dele, os limites dele, né? Igual vamos até certo ponto. Deu aquele ponto, a gente dá um passo, né? Na hora que a gente tenta dar o segundo, que a gente vê que ele não quer caminhar junto, a gente para ali naquele passo e vamos esperar o tempo dele para a gente dar o passo seguinte. É assim que a gente está agindo, né? Um passo de cada vez. Respeito, né, Patrícia, Ávila, por esse tempo de criança. Por que dessa pergunta? Que muitas das vezes os pais, quando recebem o diagnóstico, eles se fecham e agora voltam só para aquela criança e trazem, fecham mesmo dentro de si e acabam não socializando e nem permitindo que essa criança venha se envolver nas relações sociais, na escola, no dia a dia. Importante que a Patrícia falou, não tratar como uma doença, não, meu filho é doente, ele é diferente, ele é especial. Não, toda criança ela é especial, porque toda criança é única. Todo ser é único. Ah, mas meu filho precisa de atenção. Toda criança precisa de atenção. E quando os pais têm essa maturidade de não se fechar e fechar numa bolha ali, se isolar, porque meu filho... Não, não, não. É trazer essa percepção que essa criança vai inserir na sociedade. É o que a Ávila falou, é brincar, é levar numa praça, é ter tempo com ela, fazer dinâmicas, desenvolver essas habilidades de convivência, porque ela está na sociedade, ela está inserida na sociedade, e essa criança vai crescer no meio de outras crianças também, que vão ter a percepção que os pais têm, que é uma criança normal, igual outras qualquer. É uma criança normal, e que agora está só com essa atenção dos pais para desenvolver e chegar a esse ambiente de sociedade, que muitas das vezes as escolas não estão preparadas, a sociedade em si não está preparada, para entender que a criança tem um mundo dela, como toda criança tem o seu mundo, e essa percepção deve ser abrangente. Opa, deixa eu perceber, porque a criança tem um mundo dela. Como que eu vou me comunicar com ela? Porque há um preceito até da programação neurolinguística que fala assim que a comunicação é responsabilidade do comunicador. E um professor, na sala de aula, é responsabilidade dele se comunicar. Se tem uma criança que não captou a forma que ele está se comunicando, é ele trazer essa criança
e trazer um diálogo diferenciado. Uns vão pegar, às vezes, o diálogo verbal, outros vão pegar por dinâmicas. Opa, não pegou no verbal? Vou para dinâmica, vou trazer exemplos e vou aqui trazer toda a habilidade para que essa comunicação seja assertiva. E isso é maravilhoso, porque a criança vai desenvolvendo habilidades, percepções e vai se sentindo cada vez aceita e amada. Mas começa onde? No ambiente de família. É o que a Patrícia está trazendo. Tanto ela quanto o esposo dela acolhe essa criança, ama, protege. A criança se sente segura. Ela traz uma terapeuta para estar com ela nessa jornada, mostrando toda a dinâmica, como trabalhar nessas questões, o emocional sendo trabalhado, o dia a dia sendo visto de uma forma mais abrangente, e essa criança vai crescendo de uma forma segura e saudável, gente. O importante é essa questão de visualização do saudável. Não aquilo que a mãe quer, que o pai quer, mas o que é bom para aquela criança. O que é o saudável para ela. Como que está o mundo dela? Como que eu vou entrar nesse mundo dela e trazê-la para as condições do dia a dia, fazer eu entender o que essa criança está querendo, mesmo no olhar. Ela não está falando comigo, mas no olhar eu perceber o que ela está querendo. E a criança começa a se abrir quando os pais, ou quem está próximo ali, começa a gerar essa confiança no coração da criança. E é isso que nós estamos aprendendo nessa noite aqui com a Patrícia, com a Ávila, trazendo essa percepção. A Maxiliane também trouxe a questão do filho dela, e várias outras pessoas vão interagindo e nós vamos aprendendo. Então você vai aí trazendo seus comentários, vai colocando aí no balãozinho e vai falando como que você tem percebido essa questão do espectro autista na sociedade. Nós estamos preparados para isso? Agora eu faço uma pergunta para vocês duas. Como que está a sociedade na questão de olhar para o espectro autista? É uma sociedade hoje ainda preconceituosa ou mal informada? Como que vocês veem essa questão aí? Pode falar a Ávila, pode ser a Patrícia, a experiência que vocês têm com essa dinâmica aí no dia a dia. Olha, o meu modo de ver, eu acho assim, eu acho que não tem assim esse preconceito tão exacerbado assim. Eu acho que o autista não, mas eu acho que tem muito o descaso e o rumo toma um rumo errado. As pessoas têm que saber que não é levando para o psiquiatra e encher a criança de medicação, dopar a criança, ela vai se fechar mais, ela vai se interiorizar mais e vai ficar tudo péssimo, como já foi dito aqui. E então eu acho que tem que ter mais conscientização, mas eu acho que preconceito. Eu não sei se a Patrícia, como é mãe de um filho autista, eu não sei se ela vê esse preconceito. Eu acho que há descaso e há falta de conhecimento muito, muito, muito ainda, ao meu ver. O que a Patrícia Muita falta de informação, né? Eu acho que falta de conhecimento da causa. Deveria ser passado principalmente, eu acho, nas escolas, né? Porque na escola ele, na verdade, ele não tem suporte algum em relação a isso, porque todo mundo, até o dia que eu levei o laudo da psiquiatra na escola, todo mundo ficou surpreso, só achava que ele era uma criança tímida, igual ele não gosta de fazer educação física. A professora achou que seria devido a ter ficado muito tempo no isolamento social, então ele não queria mais interagir com as outras crianças. Então, ela sempre tratou ele, nesse ponto, ela sempre respeitou, que ela nunca forçou ele a ir lá correr atrás da bola, sendo que ele não queria fazer. Então, eu acho que, tipo assim, seria muito importante a escola ter mais, os professores, vamos dizer, né, professores e funcionários, terem mais informação, terem mais conhecimento a respeito, para poder até ajudar os pais, porque o Jean vai para a creche desde os 4 meses, então, se de repente alguém já tivesse chegado, né, Patrícia, olha, a gente está vendo que o Jean precisa de uma atençãozinha especial, o que você acha? Porque, para falar a verdade, teve uma época, até agora eu me lembrei de um caso, que a gente chamava ele e ele não respondia, ele não atendia. Aí ele tinha 3, 4 aninhos. Aí eu estava achando que ele era surdo. Meu filho é surdo.
surdo, porque eu chamo ele pelo nome, ele não atendia de jeito nenhum. Aí eu tinha que chegar bem perto dele e dar um berro, né? Aí ele atendia a gente. Aí eu falava, você não tá ouvindo? Não, não tô ouvindo. Eu podia estar sentadinho, brincando. Não, mãe, eu Tá não no escutei. mundo dele, tá no mundo dele. Isso. Aí eu peguei e levei ele no pediatra, né? Falei, esse menino é surdo, tem um problema. Aí levei no pediatra, o pediatra falou, olha, mãe, né, avaliou, falou, ó, ele não apresenta sinais de surdez e o tímpano dele está intacto, tudo perfeitinho, mas se você quiser levar numa fonoaudióloga para tirar a dúvida, fica à vontade, né? Até te indico uma amiga fonoaudióloga. Ele falou, mas antes de você levar numa fono, vai na escola, conversa com a professora, que a professora vai te dizer se com ele ela precisa falar mais alto, se precisa chamar a atenção dele de uma forma diferente, a professora vai te ajudar. Aí fui na creche, conversei com a professora dele, ela falou, olha, Patrícia, eu nunca percebi nada de diferente com o Jean, porque até como a gente está aqui com uma salinha de 23 crianças e eles falam o tempo inteiro, então geralmente eu já tenho o costume de falar um pouco mais alto para chamar a atenção deles, mas em específico com o Jean eu nunca percebi nada. Eu falei, então eu vou levar na fono para ver se tem alguma coisa, né? Daí ela pegou e falou para mim, ela falou assim, você se importa de levar o Jean na PAI? Eu falei, de maneira alguma. Ela falou, porque a PAI tem a fono, e aí a gente pode levar ele para uma avaliação. Ela trabalhava na creche de manhã e à tarde ela trabalhava na PAI, né? Aí ela falou, eu posso conversar com a fono da PAI e você leva ele lá, a gente faz uma avaliaçãozinha nele. Eu falei, não, pode agendar com ela, eu vou levar. Eu levei ele e a Guerreira. fono falou, de forma alguma seu filho não tem problema de audição nenhum. Então isso eu acho que já foi um sintoma que, tipo assim, passou despercebido diante dos olhos de todo mundo Muitos. durante esse período. Então, eu Né? O acho que se... pediatra, de repente, poderia ter alertado para isso, né? Para o autismo. Não Então, sei. eu acho que, tipo assim, naquela época não se falava, né? Igual você falou, falta muito conhecimento ainda. A gente está conhecendo o autismo, eu acho que hoje, né? De Por isso essa 2020 para live cá, é que a gente muito está, né? importante, né, Patrícia? O que você acha, Sim, Patrícia? muito Né, importante, Fernanda? muito É, importante. causam Porque aí depois que eu parecida. tive, né, depois que eu comecei a pesquisar, que eu tive o diagnóstico, aí você começa a ligar os pontinhos, né? Ah, mas quando ele era pequenininho, ele era assim, ele fazia isso. Aí você vai lendo as características, aí cada vez você vai se identificando mais. Incrível. E são muitas questões dentro do espectro autista, né? E não cabe tudo falar assim, olha, se acontecer assim, assim, pode ser muito mais abrangente, tem muito mais percepções que podem ser aguçadas. Talvez por isso a dificuldade que os médicos tiveram de diagnosticar também. Hoje, nós ainda temos muito que aprender sobre essa questão do espectro autista. Cada vez percebe-se mais dinâmicas. Peraí, mas também faz parte do quadro de autismo. Essa questão também, opa, isso também faz parte. E começam a aparecer mais comportamentos que se associam ao espectro autista. Talvez essa necessidade e essa importância da live dessa noite. Nós estamos aqui aprendendo com alguém que passa por essa questão, que tem um filho com espectro autista, e o aprendizado que ela vem tendo ao longo dessa jornada aí, e essa Cada caminhada dia é um toda, aprendendo a aprendizado lidar com diferente, isso. né? Cada dia um E imagina, né, diferente. Fernanda, uma criança que tem o TEA mais grave, o transtorno do espectro autista mais grave, aquele grave. Imagina o sofrimento terrível da criança e da família. Essa Sim. falta, né, de orientação. Imagina, não dá, né, quase para imaginar o sofrimento. Deve ser atroz o sofrimento da criança e da família sem essa orientação. Então, se vocês, né, conhecerem pessoas que passam por essas situações, pode abrir os olhos para
para essas ajudas que a terapia traz, né? Eu tenho maior amor e carinho para poder ajudar, essa vontade de ajudar as pessoas que precisam disso. Então, eu me disponibilizo completamente para ajudar tanto a família quanto, né, tanto os pais ou a família toda de um autista e também da criança nessa orientação, né, Fernando? O Fernando Sim, também tem sem uma dúvida. capacidade incrível para ajudar, e a Patrícia está sendo fantástica nisso, e outras vezes que der, nós vamos convidar a Patrícia outra vez, Sem porque dúvida. é muito bonito isso. As pessoas todas que estão aqui, olha, Camila, Edith, vai falando aí, Fernando, essas pessoas incríveis que estão Eu conosco. não A Edith é minha estou irmã, vendo por mais. acaso. Estou vendo O mais os nomes Carlos aqui, nós vamos ter o Carvalho Carlos está ali também. também, meu Então, nós amigo vamos subindo aqui, português. mas tem muita gente que está passando por essa live aqui, que entrou na live dessa noite, devido ao tema ser de profunda relevância, importância para os nossos tempos, Profunda e esse relevância. Incrível. aprendizado que nós vamos tendo aqui nessa noite, essa percepção melhor dessas questões que nós estamos vendo na nossa sociedade. Muitas vezes nós não sabemos como lidar. E nós estamos aqui Então, diante de uma mãe que está sabendo lidar com essa questão. De uma forma de incrível. aprender a cada Aprendendo. dia, ela falou que é um aprendizado constante, né? Patrícia Está linda, é. aprendendo a cada dia a lidar com tudo isso. E a pergunta que eu faço, Patrícia, para você é quem que aprende com quem? Você aprende mais com ele aprende mais com você? Como que tem sido essa troca aí entre vocês dois? Ah, ele ensina muito mais, né? Ele ensina muito Que mais. lindo. Já Porque a viu gente a mãe tá. dizer isso? Oi? Lindo. Não entendi. Já viu a mãe dizer isso? Que ela aprende mais? É incrível. É porque a gente tem que entrar no mundinho dele e tentar trazer ele um pouquinho para o nosso mundo, né? Então, esse mundinho deles é um mundo muito incrível. Eu vejo que é um mundo de muita pureza, eu vejo que não tem maldade. É, é muito, muito diferente, assim, sabe? Porque hoje em dia está tudo muito difícil, né? A convivência na sociedade hoje, infelizmente, é complicada, né? Preparar um E ele futuro para ele, mostra, né, Patrícia? Um futuro mais seguro para ele, não é? sim, sim, e, e tipo assim, a gente sabe que a maldade, infelizmente, existe, né, em muitas pessoas, e aí eu vejo que ele não tem maldade nenhuma, então, É uma isso questão às delicada. vezes até me preocupa, né, isso até me preocupa, então a gente tenta entrar no mundinho dele, trazer ele um pouquinho para o nosso mundo, para as nossas realidades, né, devagarzinho a gente vai vencer, e com muita ajuda, né. Patrícia, Maravilha. isso mesmo. Olha, eu quero te oferecer o troféu virtual de mãezinha, de esposa, de mãe querida demais, não é, Fernando? Que põe a Nossa, família unida ali para ajudar. A Patrícia, logo, eu fui percebendo, conhecendo, quando fiz a terapia nela, primeiramente, e depois como mãe. Ela é mesmo uma pessoa incrível, uma guerreira que, sem que dúvida. é um exemplo, né? Um exemplo para como mãe, como chefe de família ali com o pai, com outro irmão. Eles estão sendo incríveis para essa criança, né? Que já é uma adolescente, aliás. E então eu quero oferecer esse troféu virtual. Parabéns por essa mãe incrível que você é, por essa, Obrigada. né, por essa Merece. esposa incrível, compreensiva, e que está gestando outra vez, está no 5º mês de gravidez, não é, Patrícia? Que tem uma Isso, vem boa mais continuação. um hominho aí pra gente. Te admiro muito, mãe de 3 filhos homens. 3 homens. Maravilha. E eu até falo, né? Deus faz as coisas certas, porque depois de 13 anos, a gente, claro que a gente queria muito, né? Sempre tivemos vontade de ter 3 filhos. E esse eu acho que Deus está mandando no momento certo, porque eu tenho certeza que ele também vai ter a missão dele aqui de ajudar o irmão, né? De nos ajudar a trazer o irmão mais
para fora para brincar junto, para correr, né? Isso, Vai é ser um maravilhoso, propósito sem incrível. Com dúvida. certeza. E por Deus é falar em maravilhoso. três, sem dúvida. E por falar em três, pessoal, nós estamos aqui indo para quase 1h30 de live. Eu queria que vocês Madre minha, deixassem aí para nós, por favor, para todo o nossa, público aí, três rápido. dicas. Três dicas para as mães que estão com essa dinâmica, ou quem estiver, que conhece alguém que tenha transtorno do espectro autista. O que vocês podem dar de direcionamento que vocês já tenham dado durante essa live, mas reiterar, porque tem muita gente que entrou depois. Dei três dicas, três direcionamentos, ou três conselhos para você que é mãe, Patrícia, ou você, Ávila, que está cuidando também dessas questões próximo aí a Patrícia, tem aí experiência nessa área. O que vocês deixariam de dicas para as pessoas lidarem com a criança que tem o espectro autista? O que seriam de dicas aí que vocês podem deixar para o nosso público aí nessa noite? Ó, Heralda, me ajuda aí, né? Eu Mas, acho que primeiramente, muita primeiro, paciência. paciência, tem que ter amor, tem que ter carinho e tem que ter uma terapeuta Com amorosa junto certeza, para cuidar. com certeza. Com Agora, certeza a faz Patrícia toda a pode diferença. ser também, ela, não sei, qual é o pensamento. A gente precisa ter, né, muita paciência, porque é só com paciência que você vai conseguir entender, né, a criança e procurar ajuda, né, não querer embarcar nessa sozinha, porque vocês viram que pequenos detalhes passam despercebidos e a gente precisa, assim, de muita ajuda. E a melhor ajuda, sem dúvida, até agora, foi a terapia, foi a ajuda da terapeuta, que não está ajudando só ele, ela está ajudando a família toda, né? Principalmente a gente pais a lidar melhor com as situações do dia a dia. Então, gente, procurem terapeutas para terem ajuda, tanto os pais quanto para os filhos. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Maravilha. Pessoal, agora nós já estamos aí com 1h30 de live mesmo, está na hora de nós encerrarmos aqui, mas espero, Patrícia, Ávila, que nós venhamos ter outras lives sobre esse tema também. Nós falamos só sobre o diagnóstico, algumas dinâmicas, mas o aprendizado ele é contínuo. Nós vamos aprendendo cada vez mais e sempre tem novas percepções a se trazer. Você vai vendo a cada dia essa convivência diária aí com o Jean e vai aprendendo mais com ele, vai trazendo mais para a gente também, para que nós possamos crescer nessa dinâmica. E você que esteve conosco nessa noite aí, a Maxilane está aqui agradecendo. Gratidão a você, Maxilane, Jamira, todos vocês que estiveram aqui nessa noite. Também, todas as pessoas vários que tiveram passaram aí, né? Muito obrigado por vocês terem estado conosco aí. E não fiquem sozinhos, pessoal, não só na dinâmica de autismo, mas qualquer questão emocional, principalmente, trabalhe juntamente com o terapeuta. Seja qualquer questão que você esteja enfrentando no seu convívio do dia a dia, relacionamentos. Nós somos aí terapeutas especializados na questão relacional, relacionamento com filhos, com esposo, com profissional. Nós trabalhamos de forma sistêmica, olhando para você não como ser único, mas que faz parte de um grande sistema chamado vida. E nesse sistema... Obrigada, Madalena Ávila. Tem aí vários... É isso. Madalena Ávila, tem mais gente. Palavras sábias. Maravilha. Então, toda a conexão que você tenha na sociedade, na sua vida do dia a dia, deu algum problemas nos relacionamentos, procure um atendimento terapêutico para olhar de forma mais abrangente e te ajudar na sua dinâmica de vida. Esse é o nosso convite. Está aí o meu contato na bio do Instagram, você tem o meu WhatsApp, marque a sua sessão, nós vamos estar conversando especificamente sobre a sua questão particular, personalizada, para que você tenha um acompanhamento próximo. Porque sozinho é complicado a gente vencer várias dinâmicas da vida. Nós, como terapeutas, também passamos por atendimento, porque nós não queremos andar sozinhos. Tá? Então, tem alguém ao seu lado, junto com você, nessa dinâmica de vida, e nós vamos vencendo a cada dia. Ávila, muito obrigado por suas considerações finais, depois a Patrícia aí. Obrigada eu. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E procurem-nos através do Instagram, né, Fernando? Ou através do WhatsApp, Facebook. Estamos à disposição de quem precisar de ajuda. Obrigada, Patrícia. Coraçãozinho. Imagina. Obrigada, Fernando. Eu salva a live aí para vocês. Obrigada. Vocês pela oportunidade de estar participando e fico à disposição, né? E
Vou precisar muito ainda de vocês na minha vida, viu? Ei, Tamo Patrícia, junto. Beijo a obrigada. todos. Não doeu nada, pois não? Deus continue abençoando vocês. Tchau, Obrigado, tchau, Patrícia. gente. Obrigado, Ávila. Até mais, Ei, pessoal. Imagina. Deus obrigada. abençoe. Tchau, tchau. Obrigada. Beijos, Edith. Beijos. Beijo para todos. Gratidão.